Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Copavel, aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2026, e estamos na mesma, ou seja, olhando para o Estreito de Hormuz, olhando para os preços do petróleo que puxam tudo. Só que a soja hoje já está em queda, nós vamos falar sobre jogos de guerra. Aliás, já vamos direto, daqui a pouco o Sérgio Braga vai atualizar os preços, vou chamar o Vlamir para explicar. Mas o que está acontecendo nesse instante no Estreito de Hormuz? Tudo parado. E os preços ali, $100 o barril. Olha a manchete do Poder 360. Bloqueio dos Estados Unidos força 31 navios a recuar no Estreito de Hormuz. Isso é um lado. E do outro lado, também bloqueando. O Irã também bloqueando. Veja a manchete. Irã mostra seu controle sobre o Estreito após colapso das negociações de paz. Vamos mostrar os vídeos que a Guarda Revolucionária do Irã se permitiu a divulgar. Claro, é uma guerra de propaganda, mas antes da vida à luz, como é que está o preço do petróleo? Olha aí, o WTI mais fino, o petróleo americano, vamos chamar assim, $94,32 o barril, alta de 1,46, e o Brent, o mais pesado, que precisa de mais refino, $103,50. $103,50 o barril, gás lá em cima. O Sérgio Braga, enfim, vai explicar tudo isso. Mas por que eu estou falando em jogos de guerra? Vocês não estranham, não acham estranho? O próprio Vlamir falou assim, não, se os americanos quiserem, eles soltam lá uns Tomahawks, uns foguetões e resolve aquela parada, mas parece que o Trump não está interessado. O que o Trump está interessado? Está interessado em pegar os petroleiros do Irã, sufocar economicamente o Irã e, através da economia, exigir a paz, porque eles já destruíram a fábrica de bombas atômicas do Irã, que tem lá, segundo o próprio Trump, é uma poeira. Isso, inclusive, vai ser muito interessante, porque o tempo vai mostrar de onde foi que apareceu aquele urânio enriquecido do Irã. Lembrem-se, há 2 anos atrás, um navio iraniano encostou nas costas brasileiras, ficou 2 dias, aí teve festa com o PT e tal. O tempo é o senhor da razão e as informações virão. Mas, nesse instante, olha que interessante, esses daí são os vídeos que o Irã está divulgando, dizendo que eles atacam os navios em forma de guerrilha, com lanchas, com drones, e o Estreito do Irã está assim. E o Trump só, tipo assim, fazendo cara de paisagem, prendendo petroleiros lá na frente. Nossa interpretação aqui do Tempo e Dinheiro, o Vlamir vai até concluir conosco. O que eles estão fazendo? Eles estão parados, com o Estreito de Hormuz travado, porque pelo Estreito de Hormuz, como todos sabem, passa 20% de todo o petróleo produzido no mundo em direção da China. Então, assim, o que o Trump está fazendo? Ele está batendo no bolim, que é o Irã, para atingir o bolão, que é a China. É um jogo de bocha lá no Estreito de Hormuz. Daqui a pouco o Vlamir Brandalize vai dar a opinião dele, mas os preços estão por aí e eu preciso atualizar dólar, soja com o Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio Braga. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. 25 graus aqui na capital paulista, céu nublado, bem quente. O que está quente mesmo é a temperatura lá no Golfo Pérsico, como você mesmo disse, né, no Oriente Médio. 3 navios foram interceptados com carga de petróleo pelos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos interceptaram 3 navios que iam com petróleo do Irã para várias regiões, para a Índia, para outros países da Ásia. Está nesse jogo mesmo, nessa guerra aí toda que a gente tem acompanhado. Né? Guerra de interesse, será que o alvo realmente é o Irã, como você mesmo disse? Mas vamos lá, o dólar nesse momento, vamos começar pelo dólar,
R$ 4,95 mais 81, cai 0,09%, estável o dólar, bem próximo da estabilidade. Índice Bovespa, ações negociadas na B3, 192.251 pontos, cai nesse momento o índice Bovespa. Quanto ao mercado em tempo real, vamos dar uma olhada. Só a soja e o ouro apresentam queda nesse momento. A soja negociada no vencimento mais curto, lá em Chicago, $11,74 mais 13, recua 0,41%. Sobe o milho, $4,63,60, isso em Chicago. Trigo com alta também de 1,54 a $6,16 mais 37. Café em Nova York sobe 3,37%. Nesse momento esbarra ali os $3, mas está 298,65. Sobe também o café robusta na Bolsa de Londres, não aparece na tela, mas a $3.497, tem alta de 2,67%. Açúcar em alta, 13,92. Algodão, 1,17 de alta, 79,56. Petróleo, WTI, esse é o petróleo negociado em Nova York, alta de 1,79 a $94,58, enquanto que o Brent é negociado a $103,66, uma alta de 1,72%. E o ouro está aí, $4.734,69 por onça Troy, uma queda de 0,37%. Dólar próximo da estabilidade, índice Bovespa cai e a soja apresenta queda nesse momento no mercado lá de Chicago. João Batista. Dólar estabilizado lá embaixo, né? Ô, Sérgio, na verdade, assim, né? O produtor tem que saber disso, ele sabe disso. Deu margem, tem que realizar. Olha a soja aí caindo. Olha o café, pessoal, tem que realizar, tá bom? Né? A soja ontem bateu 12, agora está 11,74. Para onde foi a diferença? Foi para o seu bolso? Parabéns. Não foi? Vamos perguntar para o Vlamir Brandalize por que a soja está caindo. Notícias da soja com o Vlamir Brandalize no ar, Davi. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Vlamir Brandalize, Curitiba chamando muito. Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Boa tarde, Serginho. Serginho, tempinho de Curitiba. Amanheceu 14 graus e agora está 24. Sol aberto, chuva nada. O pessoal está esperando chuva. Manda a chuva. Tá. Daqui a pouco o Serginho vai falar com o Ronaldo Coutinho. A gente vai falar dessa chuva que está chegando. Lá no sul vai ter frio na semana que vem e tal. Muito bem, mas vamos focar no mercado. Antes disso, né, porque o assunto é essa soja aí. Mas gostou da minha alegoria, vamos chamar de alegoria, comparação com o jogo de bocha, do Trump jogando bocha lá no Estreito de Hormuz, você concorda ou não? Olha, João, é uma boa comparação, né? Porque ele está jogando no bolinho ali, no Irã? no balim, né? Balim, Tá batendo jogando no no Irã. balim, tá jogando no balim e tá derrubando as pedras graúdas, né? Porque os americanos não são afetados pela essa condição de abastecimento de petróleo, de gás, né? Mas Também. quem é afetado é a China, fortemente, a própria Índia também afetada, e a própria Europa, né, João? Ontem eu vi a declaração do presidente, do primeiro-ministro lá da Alemanha, o carro-chefe da Alemanha. Eles já estão projetando que a Alemanha deve crescer 0,5% esse ano. Então veja a situação no maior país, a maior economia da Europa, parado, né, João? Parado. A Europa está derretendo e automaticamente eu acho que o Trump está conseguindo estrangular esse povo aí, porque eles jogam pesado aí com relação à ONU, à OTAN. E o cabelo laranja tá levando vantagem aí. Ele tá com um argumento forte, porque daqui a 3 semanas tá programada a reunião entre Estados Unidos e China, Xi Jinping. com o Xi Jinping lá e o Trump. Certamente essa é uma ferramenta de trabalho para o Trump usar aí lá nas negociações, né? E o mercado da soja está esperando quando que a China vai comprar as milhões e milhões de toneladas de soja americana. Por enquanto, nada. O que a gente vê por enquanto é plantio americano a todo vapor, João. Plantio acelerado, ele acaba limitando as cotações de Chicago. Só para te dar uma ideia,
para fechar a ideia aqui inicial, pela manhã a gente conversando com o pessoal lá, hoje está com 15 para 16% da safra plantada, sendo que a média é 8%. É ritmo recorde de velocidade de plantio de soja nos Estados Unidos. Isso a gente vem alertando. Esse pode ser um sinal de que os produtores americanos possam plantar mais soja, e nós temos muita soja para negociar ainda. Tá, para encerrar, para a política do Trump, é aquela história do ajoelhou, tem que rezar. Veja a história do petróleo. Ele tem petróleo lá da Venezuela, agora tem petróleo do Brasil, né? A Petrobras está vendendo, está fazendo uma grana, só que não ajuda o Lula. O Lula não ajuda nós, né? Porque você vai lá no posto de gasolina, pelo amor de Deus, por que não se tem tanto petróleo, por que não baixa? Tal? Mas a gente resolve isso no dia 4 de outubro. Vlamir Brandalize. Ontem a soja bateu nos 12. Agora está quanto? Vamos perguntar para o Sérgio. Quanto está o preço da soja nesse instante, Sérgio Braga? Vamos dar uma olhadinha direto na tela. Davi da Luz colocando Chicago e também a B3, 11 dólares 75,25, uma queda de 0,32 no vencimento de julho. Demais posições tem ali um delay, mas todas elas com uma queda média de 3,25 por bushel. Maio, 11,61,25, julho, 11,76, agosto, 11,69,75, setembro, 11,49,75. B3, base Porto e Paranaguá, 25 dólares e 62, uma queda de 0,08%. João e Branda. Duas perguntas então, Branda. Primeiro, por que a soja está caindo hoje? Olha, João, hoje é mercado técnico novamente, né? Porque o inverno está passando no hemisfério norte e hoje tem uma queda no farelo, né? Então automaticamente está liquidando um pouco. A soja com o plantio que eu já apontei acelerado, ele é um fator aí negativo para Chicago. E outro fator é que o Brasil continua vendendo muita soja. E o mercado lá fora, ele olha, não, o Brasil está abocanhando um mercado que poderia ser dos Estados Unidos. E o investidor acaba liquidando soja, né? Porque hoje ele está trocando soja e comprando posições aí de trigo, de milho, de outras commodities e deixando a soja de lado. Porque a soja, ontem ela bateu 12 dólares e 1 centavo, e depois o mercado acabou liquidando e entregou tudo, né? E hoje ele está 25 pontos abaixo do que estava ontem, né? Então, quem aplicou ontem lá na Bolsa, ele pegou 12 dólares e 1, né? Quando pegou ali no 12 dólares, está com 25 centavos por bushel a mais. Isso vai dar quase 60 centavos aí de dólar a mais por saca, né? Então, brincando, quem fez a posição ontem só pegou, já garantiu aí pelo menos R$ 3 a mais, né? E esse mercado o pessoal do dinheiro já pegou esse dinheiro, né? E o produtor aqui, em relação a ontem, está pegando R$ 1 a menos, né, João? R$ 1 a menos por saca. Agora, a informação da gestão TID. Lá, vamos pegar, por exemplo, são várias praças. Vamos pegar Rondonópolis, Itiquira Rondonópolis. Hoje, no spot, R$ 103,50. Abril, R$ 106,50. Esse R$ 1 de ontem para hoje faz diferença, não faz não, Branda? Faz diferença, né? O produtor, nos tempos que nós estamos navegando aí, que a soja não está mais nos R$ 200, a soja está nesses R$ 100, 110, aí, girando dentro disso. E o custo muito apertado, João, qualquer R$ 1 dá uma diferença muito grande na margem de operação de lucratividade. Tem produtor que está lucrando R$ 5, outros R$ 3, outros R$ 8. Os que estão lucrando muito na soja estão ganhando R$ 10 por saca, que é pouco, né? Mas se você pegar R$ 1 a mais, é 10% a mais na margem. Então, é importante o produtor aproveitar os momentos. E nós estamos navegando num ano que vai ser um ano bem complicado, vai ser nessa linha mesmo, um ano disputado. E vamos depender da safra americana. Agora vai ter que rezar para quebrar a safra americana? Será que isso acontece? Faz muito tempo que eu não vejo isso acontecer, João. Tá. Vamos explicar então, vamos aproveitar. Põe aí a tela da gestão TID. Como é que você faz? Você liga para o Fernando nesse telefone, pergunta quanto custa e tal. Ele vai falar assim, ó, primeiro que você tem que abrir uma conta numa corretora. Né? Você abre a corretora ligada ao Fernando. Pô, abriu o cadastrinho ali. Conta de banco. Simultaneamente abre a conta no banco. Ligado à corretora, no banco. Aí você tem lá, aí você põe o dinheirinho ali, que é seu, ninguém mexe, o dinheirinho é seu, ou seja, você fica pronto para tirar. Aí você fica com a mão no gatilho. Bateu nos 12, como falou aí o Brandalize, bateu nos 12, você pegou, cara. Vai deixar o cavalo passar? 25 centes a menos?
R$ 1 a menos por saca, só fazendo assim. Ó, vamos aprender. Ó o telefone aí, como é que faz mesmo? Fernando, como é que faz isso? 19971108610. 19971108610. Quanto custa essa operação, Fernando? Tem que dar margem, tem que ser vantajosa. Senão, claro. Né? Não é isso, Vlamir? Não é assim que você ensina nos seus cursos de o quê? De PhD aí que você faz pelo Brasil? MBA. MBA, o cara é o doutor. Fala, professor, o que o produtor tem que fazer nesse instante? Olha, João Batista, quem conseguiu fazer as posições aí tem que começar a trabalhar com a ideia de opção. Nós estamos numa semana importante de insumos, João. É uma semana de insumos, fazer barter, pegar um barter com uma opção de garantia, de margem, ou fazer aquele barter. O produtor, na maioria, vai fazer o barter simples, que a gente chama, João, que é o barter em que ele vai ter lá o pacote de insumos e precisa de 30 sacas, 32 sacas aí para fechar esse pacote de insumos, ele trava dentro desse pacote. Outros vão fazer o barter pegando os insumos e travando um valor aí da soja para o ano que vem. Então, quem fez o ano passado, esse ano aí que está liquidando, a semana que vem tem muita liquidação dos barter, das trocas e das fixações antecipadas de soja. Só para dar uma ideia, semana passada eu estava ali no sudoeste, naquela região de Palmas, Mariópolis ali, em que o pessoal fez fechamento ano passado para receber a semana que vem, no dia 30 de abril, R$ 135. E a soja está 112. Olha a diferença. Então o produtor tem que pegar essas operações e aproveitar desse estilo do mercado que tem. Agora o produtor tem que buscar as alternativas, porque ele não pode ficar no risco, né, João? Você sempre fala, não pode ficar aberto totalmente, porque o produtor não gosta que a gente fala que ele carrega o estoque, ele é o especulador, né? Na realidade, ele sempre tem que jogar a bomba para o lado do especulador, que é aquele que coloca o dinheiro no mercado financeiro, lá no mercado da bolsa, né? Mas na realidade o produtor é o cara que tem a condição de trabalhar Protegido. mais tranquilo, protegido, porque ele tem o físico, ele tem o futuro da bolsa e ele tem os dois lados. Ele tem todos os lados para trabalhar, então ele pode aproveitar e fazer o fechamento na hora que o mercado está bom, garantir os futuros, ele pode trabalhar garantido, né, João? Então isso é uma obrigação que vem pela frente, que o produtor tem que começar a pensar nisso também, né? Fazer boas operações e não esperar milagre. Não existe mais aqueles milagres. Não acreditar naquelas conversas. Não venda que vai a 150. Né? O ano passado, atrasado, não venda que é a 200, né? E agora, novamente, tem aqueles falando que não venda que vai a 140. Esses números são fictícios, porque não existe nesse momento um dólar a 5, 4,95 e um Chicago abaixo de 12, não tem um argumento para o mercado de soja pagar esses valores. Então, o produtor está dentro de uma realidade, ele está vendo, mas a boa notícia é que a semana está andando, a semana curta, e é uma semana que está saindo muito negócio. O pessoal não está deixando para amanhã, e ele está fazendo negócio, está aproveitando, porque existe um risco do mercado cair mais, né? Quando o clima normalizar nos Estados Unidos e o plantio se confirmar que venha que consigam plantar lá 35 milhões de hectares de soja, ele abre a temporada com potencial, João, de 125 milhões de toneladas. O ano passado colheu 116. Isso pesa, né, João? Pesa no mercado. E quem vai acabar ficando com o mico na mão é o produtor brasileiro. O produtor americano se protege, né? Tá. Prêmios nos portos e os preços de hoje. Olha, João, os prêmios nos portos são todos acima de 20 positivo aí até julho, agosto. Então, prêmios estão bons. O mercado de Porto hoje começa aí as mínimas de 127, 128 no maio, né? Vamos dizer assim. E ele vai até 137 no setembro com outubro. Ontem ele pagou R$ 1 a mais. Ontem chegou a pagar 138 no outubro e pagava 129 no maio. Então a posição, quanto mais para frente, paga um pouco mais. Mas é basicamente o mercado financeiro, né? Porque um financeiro hoje nosso é 1,5 ao mês, né, João? Então o produtor tem que ver se vale a pena, porque ele tem oportunidades. Não estamos falando para o produtor, vá lá comprar os insumos. Só que a gente tem bastante experiência de 40 e poucos anos de janela, né, João? E num tempo em que temos guerra lá no Irã,
Temos o risco lá da Rússia, que é grande fornecedor de insumos. Já temos indicativos de que a China vai controlar a exportação de fertilizantes. Além de que alguns defensivos também estão apertados e também toda essa logística internacional com problemas, o produtor não pode deixar para amanhã, porque ele corre o risco de ter atraso de entrega de insumo, corre o risco de nem receber e o pessoal cancelar, às vezes, uma venda porque não recebeu o produto. É um ano bem complicado e o produtor tem que se prevenir, né? Ele tem que trabalhar protegido, né? Protegido de cotação no mercado e protegido no lado da sua safra, nos seus insumos, né? Tá, última lembrança, depois nós vamos para o milho. Eu vou pegar aqui a frase do Daniel Camargo, da Gestão TID. Ele está dizendo: João Batista, lembra o pessoal que vai esperar pegar no 140 e o carrego, aquilo, tudo que você vai pagar até que chegar no 140, se chegar. Ok, você acha que vai subir? Que bom, mas espere com um contratinho na mão, um contrato de alta, que se cair, né? Você está vendido, pega o dinheiro, põe no banco, aí você faz um contrato de alta, não pode ficar aberto. Ô, Vladimir, tem gente reclamando, falando: vocês ficam falando de instrumento financeiro, né? Você fica falando de política, fala da produção. Amigo, você não planta soja, você planta dólar, cara. Para de dar lucro para os outros, se proteja, né, Vladimir? Vamos em frente, Vladimir. Todo dia. É isso aí, João. Só para já para completar essa pergunta que falaram, e vamos falar rapidinho aqui. Safra brasileira, falar em produção, 96% da soja colhida até hoje, o ano passado era 97%, a média 98%, fechando a colheita, 180 milhões de toneladas ao redor disso. O ano passado colheu 171,5, João. E a comercialização segue, está comercializando com mais ou menos 58% da safra negociada nesse momento. Temos aí ainda mais de 75 milhões de toneladas de soja na mão do produtor, João. Esse é o volume, muita soja, né? Isso que a gente destaca. A soja não sobe, mas o carrego sobe, diz o Daniel Camargo, da Gestão TID. Vamos aos preços do milho com o Sérgio Braga, oferecimento da Copavel, da Vida Luz. Milho em Chicago nesse momento em alta. Maio, 4 dólares 54 mais 50. Julho, 4,63,50. Setembro, 4,68,25. Dezembro, milho em Chicago a 4 dólares 83,75. Na B3, milho base Campinas cai. R$ 68,20. O maio, uma queda de 1,09%. Julho, R$ 69,18, queda de 0,65%. Setembro, R$ 71,15, 0,34 de queda. E janeiro, R$ 74,34, uma queda de 0,48%. Milho em ligeira alta na Bolsa de Chicago, queda na B3. E vai nesse vai e vem aí nessa toada, Vladimir, até que de repente sobe para 80, é isso? Olha, João, hoje a B3 ela está só olhando o dólar, né? Hoje a B3 ela está em queda, a própria bolsa, ela está em queda o milho porque o pessoal está liquidando. Ontem ele subiu, hoje estão fazendo lucros, né? Porque o dólar está em queda. Automaticamente eles estão transformando os reais em dólares, né? Com um dólar mais barato, compra mais dólares, né, João? E é basicamente essa a posição da B3. A B3 está barata. Continuamos vendo aí B3 barata porque o clima não mudou nada. Continua bom ali no Mato Grosso para as lavouras safrinha e continua ruim em Goiás, Minas Gerais, grande parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Não tem chuva nas lavouras, João. E o tempo passa, as lavouras estão em florescimento, formação de espiga, precisando de chuva. Cada dia que passa é perda de potencial produtivo nesse momento, João. E isso o mercado vai sentir ali na frente. Então, essa é a posição. Lá em Chicago, o mercado andando com o olho lá na safra, né? Porque tem indicativo que estaria com 13%, 14% plantado, sendo que o normal, o ano passado, era 14%. Mas eles estão ainda olhando que tem essa crise do petróleo, né? Que valoriza a questão do etanol, e tem a questão da área que pode ser menor de milho americano, né? A projeção é 38 milhões e meio de hectares. O ano passado plantou 40.
Agora já começa a crescer a ideia de que o produtor poderia plantar 38, meio milhão de hectares a menos. É importante que isso aí, brincando, é mais de 6 milhões de toneladas a menos de oferta dos americanos, João. Isso abre a janela para nós aí, para nós exportar mais milho no segundo semestre. É mais um fator positivo para milho longo, né? É um fator importante, porque a demanda interna vai ser recorde de ração e recorde de etanol. Os biocombustíveis estão bombando no mundo. E falando em biocombustível, para fechar a ideia, o pessoal está perguntando aí já no pessoal do clube, eu acho, se não me engano, No a chat. questão da mistura, né, do biodiesel no diesel, porque tem muita gente reclamando que se aumentar ele prejudica o motor dos caminhões, das máquinas, dos tratores. Pelo que a gente viu aí, que a gente comentou, a gente viu aí nas empresas que trabalham com equipamentos a diesel, a gente tem também equipamento a diesel, caminhonete a diesel. O que eles alegam é que você tem que fazer as manutenções normais, né? Então, e tem alguns motores que são mais antigos que não estão preparados para o volume de 15% ou mais de biodiesel no diesel. Mas as tecnologias modernas já apontam que pode subir para 17 de biodiesel, que não vai ter problema. Basicamente é a questão de manutenções, sempre tem aquele resíduo que fica, né, na bomba injetora, no sistema, e automaticamente isso é questão de manutenção, né, João? Então, a grande questão que eu sempre prego, né, é mais um produto do agro, saindo do B15, no caso aí, para B17, é 1 bilhão e 200 milhões de litros de biodiesel a mais, e a gente deixa de importar 1 bilhão e 200 milhões de litros de diesel, João. É isso que o agro vai ficar mais forte por causa Tá, disso. A questão tá. de motores, aí depois o pessoal resolve, cria as tecnologias e as manutenções necessárias, né? Temos que falar de trigo, mas só para fechar a questão do milho. Como é que estão os preços dos negócios? O pessoal está antecipando os negócios? Deveria vender agora? Essa é a pergunta. Deveria vender agora como na soja, antecipar o milho, fazer dinheiro, botar no banco e comprar uma call, ou seja, uma participação de alta lá da B3? Olha, João, a questão é que a B3 ela não segue a lógica, né? A B3 ela segue o mercado financeiro, a bolsa de valores e a exportação. E o mercado brasileiro é 70% do milho é consumo interno e no máximo 30% de exportação. É por isso que às vezes ela não funciona para fazer uma opção de garantia de cotação da posse de alta, como acontece em Chicago, que o mercado é de fundamentos deles mesmos, né? Então, porque hoje o produtor ele está aí com o milho não sai da toca, o produtor reclama que está tudo parado no balcão, não sobe, está estável, porque os grandes consumidores estão levando da mão para a boca, ainda está no final da colheita da primeira safra de milho, e está entrando algum volume de milho aí de balcão, então eles estão trabalhando com esse milho, e aos poucos estão voltando à compra de mercado de lotes, mas não querem valorizar o milho. É por isso que a gente está lá. Hoje ele é muito bom o milho na B3 para o consumidor, porque ele vai comprar esse milho aí nessa faixa de 73, 74, talvez ali no janeiro, e o mercado de janeiro tem potencial aí, nessa condição de clima, em mais 2 semanas de falta de chuvas na milho safrinha, é bem provável que o janeiro passe dos 80, 82. Então tem essa variável aí para cima, em que o consumidor provavelmente vai ter que pagar mais pelo físico. O produtor, se ele quiser aproveitar, ele compra uma opção de alta, o mercado sobe e depois ele trabalha fecha lá na frente, né? A grande questão é que hoje o milho da primeira safra, a maior parte do produtor já entregou a fixar ou já vendeu, e o produtor da safrinha, a grande questão é que está aí com o clima seco, João, como é que você vai recomendar para ele vender se ele não sabe se vai colher? Esse é o gargalo, né? Esse é o gargalo do produtor. O Alerta, consumidor, ele sabe, o consumidor sabe que vai consumir, mas o produtor está na clima. O produtor do Mato Grosso, ele sabe que vai colher porque está bem. Mas e os outros? Será que colhe? Essa é a dúvida, né? veja alerta que a Investing, Reuters, né, publicou, está lá no site da Investing. Tempo seco em área central do Brasil ameaça milho tardio, mas favorece colheita de cana. É isso, né, Vladimir? Esse é o foco, né? Exatamente, é essa a condição. Metade do milho safrinho foi plantado fora da janela, então metade ele está com risco alto de perder potencial produtivo. E já está perdendo, né? Porque nós estamos aí com tempo seco e quente, aí há 2, 3 semanas, depende da região. E aparentemente vai avançar aí mais uns dias, né, João? Tá, responde para o Luan Fur. É isso, Fur?
O Luan, ele é gaúcho, lá de Mato Queimado. Como é que está a situação do trigo no Brasil? A gente está vendo lá fora o pessoal sofrendo e os preços vão subir para nós? Olha, já subiu bastante, né, João? Se for comparado aí como é que estava no começo do ano, né? O trigo, só pensar no Rio Grande do Sul, quando começou o meu ano, lá em janeiro, ele estava na faixa de 1.050, R$ 1.080 a tonelada. E hoje já o trigo gaúcho vai de 1.150, 1.200, 1.200 e pouco aí, depende a praça. Aqui no Paraná, por exemplo, o trigo hoje é de 1.330, 1.360. O gaúcho já tem alguns lugares que o pessoal já fala em 1.260. Ele subiu 10, 15% aí em relação ao que estava um mês e meio atrás. Ele tem fôlego para subir um pouco mais? Tem, sim. Ele pode subir porque o mercado de Chicago aí, eu não sei se o Davi consegue colocar as cotações, ele está todo ele acima de $6 o bushel. Então, o trigo lá em Chicago, Tempo real. os curtos acima de $6, olha, 6,08 maio, que é o mais curto, Tá né? vendo? Tudo com alta. E se a gente passar o trigo 2027, todo ele está acima de 6,50. Então, se a gente voltar um ano atrás, era um trigo de 5,10, $5,20 por bushel. Ele está quase $1 melhor do que estava um ano atrás. Então, isso é sinal que o trigo um ano atrás fazia contrato e importava trigo de 1.050, 1.150 toneladas, que é trigo que está chegando ainda hoje. Mas o trigo novo, para importar, ele vai chegar a 1.500, 1.600. Então, esse trigo ele tem fundamento para crescer mais um pouco, porque nós vamos plantar menos. O que a gente está vendo aí, o produtor plantando menos. O ano passado plantou 2,5 milhões de hectares e agora a projeção da Conab é 2,2 milhões. Mas pelo que a gente está conversando com produtores, pode ser que nem passe de 2 milhões. Então vai ter uma queda na safra. A safra é esperada perto de 6 milhões de toneladas. Nós vamos comer 12. Vai ter que importar muito trigo, né, João? E nós estamos exportando, só para dar uma ideia, se Sex divulgou os dados ontem. Nós estamos com 1.087.000 toneladas exportadas de janeiro até agora. E a importação está chegando de janeiro até agora 1.495.000. Estamos importando 500.000, quase a mais do que exportando. Mas só que o ano passado, no mesmo período, o trigo estava com 2,2 milhões de toneladas importadas. É sinal de que o moinho também está controlando a importação, João. É sinal de que o mercado do trigo tem que se firmar. E outro fator importante para fechar essa ideia do trigo, lá na Rússia, o pessoal continua apontando que o clima não está favorável, as lavouras estão germinando tardiamente, estão temendo que venha estiagem aí do final de maio, junho em diante e prejudica o trigo. A safra de trigo americana está com menos de 30% da lavoura boa excelente, é uma das piores safras em qualidade dos últimos 20 anos. Estou falando do maior exportador mundial é a Rússia e o segundo Estados Unidos. E ali na Argentina, pelo que a gente viu, os produtores estão comentando que vão plantar menos porque subiu o custo de produção, subiu a ureia. Então é mais um fator aí que pesa, né? Então todos esses fatores acabam sendo benéficos para o produtor brasileiro, porque o problema lá fora é mais caro para trazer, porque nós precisamos importar a maior parte do trigo, né, João? Show de bola, hein? Luan Fur, Mato Queimado, Rio Grande do Sul. Gostou? É assim que é. Nós somos mesmo, gostamos de passar boas informações. Dom Vlamir Brandalize, vai tomar seu bino. Até amanhã. Amanhã estaremos. Hein, João? Amanhã estaremos em Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná. Semana que vem nós estaremos lá em Diamantino com o nosso amigo Altemar Crolling. Crolling. Viu? Graças, né, com o seu amigo Elon Musk, que propicia você vir aqui ao vivo falar isso conosco. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã tem arroz, feijão e o feijão começou a reagir de novo. Amanhã comentamos sobre ele. Dá tchau pro Sérgio. Até, Sérgio! Vamos imperar o frio. Será que vem frio para o sudoeste? O pessoal está falando que vai pegar uns 10 graus pela manhã lá. Muito legal. Até amanhã. Pessoal, só para passar a bola para o Sérgio, sempre lembrando, esse show de informações, tudo isso está na cabeça do Vlamir, sim, mas está lá tudo lá no Clube do Tempo e Dinheiro. 15 editorias, soja, milho, trigo, feijão, arroz, café, boi, clima, tudo ali com o Coutinho, política, sustentabilidade, gente, fale com todos, o pessoal se manifesta ali. Clube do Tempo e Dinheiro, 7 dias grátis para você experimentar. Basta mandar uma mensagem para esse telefone aí, 19998132915.
a dona Léa da Luz te coloca lá dentro, a minha neta, a Júlia Olive, fala contigo, minha neta é fantástica. Gente, somos nós, então vamos em frente. Veja a minha mensagem. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Berinello, para você aprender a operar na Bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, Venda e Compre na Hora Certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. Lá na B3, hoje o mercado segue pressionado, abriu a cotada 356,40, com uma queda de 1,30%. Maio, 339,75, 2,78 de queda. Arroba para junho, R$331, 2,19 de queda. E julho, 333,65, boi gordo pressionado na B3. E o mercado físico, hein? Como é que está? Isabela Zavati, direto do CPEA, comenta conosco. Olá, Isabela. Olá, boa tarde, eu sou a Isabela Zavati, analista de mercado do CPEA, e o mercado retornou aí do feriado em ritmo lento. Então, ontem foi um dia de menor liquidez, que também o mercado transitou aí entre estabilidade e quedas pontuais. Quarta-feira normalmente é um dia de boa liquidez, como nós já estamos acompanhando há algum tempo, mas ontem especificamente o cenário foi um pouco diferente. Então, alguns compradores retornaram ao mercado, ofertando valores menores na arroba do boi, uma redução aí de R$5. Os pecuaristas estiveram resistentes, então não aceitaram muito esses novos valores propostos e acabaram optando por não negociar, refletindo então numa menor liquidez do mercado pecuário. Aqui no estado de São Paulo, o dia também foi de baixa liquidez, com negócios ocorrendo aí entre 360 e 365, com lotes pontuais a 370. Então, essa menor liquidez e esses negócios aí a valores um pouquinho menor acabaram refletindo no indicador do boi gordo do CPEA Exalc, que teve um fechamento ontem de 363,85. Hoje o ritmo ainda está lento e vamos acompanhar então como ficam as negociações. O mercado futuro abriu aí na casa dos 357, então uma redução também em relação a ontem, né, que estava aí na casa dos 360. E a carne com osso no atacado da Grande São Paulo segue com preços firmes, apresentando altas praticamente diárias. Ontem foi mais um dia de reajustes, então o preço segue firme e vale ressaltar aí que a carcaça equivalente está girando acima dos R$380. E amanhã voltamos com mais informações. Até mais! Obrigado, e vamos direto a Bebedouro com Iberville Neto. Olá, Iberville. Olá pessoal, aqui quem fala é Iberville Neto, sou médico veterinário e diretor da Ganiagro. Estou aqui com um cenário do mercado do boi gordo, o que nós temos visto. Os frigoríficos estão testando um pouco mais o mercado essa semana. As programações de abate elas evoluíram um pouco frente ao que vinham sendo observadas. Então a gente está falando de um mercado que deu uma acalmada, tá? Quando a gente compara com as últimas semanas e até os últimos meses. Salvo no início da guerra, nós tivemos um mercado praticamente com altas ininterruptas ao longo de 2026. Então o momento atual é de um mercado dando uma acalmada, tá? Essa é a nossa leitura. Testes têm acontecido, mas nós ainda temos uma certa cautela de dizer que o mercado virou. Até porque a oferta de final de safra desse ano nós não esperamos que seja das maiores, uma vez que nós estamos em um ano de retenção de fêmeas e os dados, pelo menos até o momento, apontam nessa direção.
Tá? Então, o final de safra ele vai acontecer, como acontece todo ano, mas pela oferta menor de fêmeas, nós não acreditamos que essa disponibilidade de gado nos próximos meses vai ser tão grande como seria em um ano de descarte. Esse é um ponto. Voltando agora para o curto prazo, nós estamos próximos da virada de mês, nós vamos ter um feriado prolongado em 1º de maio, então esse final de semana prolongado acaba gerando um dia menos de negociação, um dia menos de produção de carne, mais dias ou um consumo adicional nesses dias, nesse feriado prolongado, e na semana seguinte nós temos o Dia das Mães, que é considerada a segunda melhor data para o escoamento de carne bovina no mercado doméstico. Então, do lado do mercado doméstico, nós temos esse momento interessante adiante, na próxima semana, e isso talvez ajude um pouco a absorver esse cenário de oferta que pode crescer, ou que deve crescer um pouco nas próximas semanas. Do lado das exportações, elas seguem indo muito bem, seguem com aumento nas comparações anuais, mas nós temos aquela questão das cotas da China, lembrando que nós já internalizamos 512 mil toneladas lá no país, no primeiro trimestre. A nossa cota é de 1.100.000 toneladas, então nós acreditamos que a carne chegue para preencher essa cota até a China ali em meados de julho. Tá? Então essa é a nossa expectativa, lembrando que isso vai ter efeito no mercado do boi gordo um pouco antes, uma vez que esse gado que chegou lá em julho, ele foi abatido mais ou menos 2 meses antes. Tá? Então, nas próximas semanas, a tendência é que essa questão da China ela se torne mais frequente aí do que já está sendo, o que já é bastante falado atualmente. Tá? Então, esse é um ponto. Vamos acompanhar como que isso evolui, mas no curto prazo a gente está falando de um mercado que deu uma acalmada, mas nós temos alguns pontos interessantes de escoamento no mercado doméstico. Vamos acompanhar. Um abraço e até mais. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Começamos pelo leite pago ao produtor, captado no mês de fevereiro, na média do Espírito Santo, ficou em R$ 1,9865. Ovo branco, Recife, caixa de 30 dúzias, R$ 165,67. CIF, batata padrão Ágata, especial na Chapada Diamantina, saco de 25 quilos, R$ 115. A cenoura verão suja, o beneficiador em Caxias do Sul, caixa de 29 quilos, R$ 110. Tomate salada longa vida 2A, em Araguari, caixa aberta a R$ 92,50. Lembrando mais uma vez que a apuração é do CPEA, apoio da LS Tractor. Bom, hoje temos mercado da mandioca com Fábio Isaías Felipe. Vamos lá, Davi. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá, boa tarde a todos acompanhando o canal Tempo e Dinheiro. O que a gente está observando nesta semana, praticamente neste início de semana, é um aumento na oferta de mandioca. Esse aumento está bastante atrelado a uma necessidade de produtores em se capitalizar, principalmente já pensando nas atividades de plantio. Além disso, ataques severos de mandarová em algumas áreas também têm levado produtores a intensificar a colheita, até para evitar perdas mais expressivas no teor de amido. Embora essa oferta venha maior neste início de semana, os preços estão um pouco se movimentando, até porque a demanda industrial também vem bastante fortalecida, tendo em vista que lá na ponta os estoques estão baixos. Então, nesse momento, um grande interesse das fecularias é pela formação desses estoques, pela reposição, até por uma certa estratégia de negócios, uma estratégia de mercado. Quanto ao mercado dos derivados, tem havido uma menor atividade no mercado da fécula, do amido, nesse período, porém o mercado de farinha tem se mostrado mais aquecido. Já tem havido sinalizações de retomada nas compras por adquirentes, inclusive das regiões Norte e Nordeste, mas, claro, apesar desse movimento, ainda sem uma reposição de preços.
nós podemos dizer que tanto na indústria de farinha quanto na de fécula, as margens estão vindo bastante apertadas. Então tudo indica que o cenário fique muito próximo àqueles que foram da última semana. O preço médio no Paraná da mandioca pós-indústria tem girado entre 90 e 92 centavos o grama. Mato Grosso do Sul, muito próximo disso, entre 90 e 91, considerando a média do estado. E no estado de São Paulo, é que onde tem havido alguma pressão maior sobre esses valores. Lá os preços chegando na faixa de 82 centavos até 80 centavos, a depender do tipo de negociação de proximidade da indústria. Enfim, esse é o boletim da mandioca e brevemente eu volto a lhes atualizar sobre as informações sobre o andamento da comercialização. Até lá! Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Café em Londres vai consolidando a alta hoje no encerramento de 1,44% para o julho, a tonelada 3.455 dólares. Na Bolsa de Nova York, 301,60 sobe 4,31%. O julho voltou, portanto, ao patamar dos 3 dólares o café na Bolsa de Nova York. Demais posições têm um delay, mas eles têm aí maio 316, 4,5 de alta, julho 3 dólares mais 50, setembro 2 dólares 88 mais 40, dezembro 2,79,45. Portanto, maio já chegou a passar dos 3,16 na Bolsa de Nova York. Quanto ao café na P3, 396 dólares e 50, alta de 1,68% para o maio. Dia 24, as chuvas seguem intensas, volumosas no Rio Grande do Sul, acompanhadas de muito vento, principalmente na região central do Rio Grande do Sul, chegando também ao sul do estado de Santa Catarina, em alguns momentos, e no litoral, principalmente. A região sudeste tem um tempo firme no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo, litoral com chuva. Na região norte, aí sim, nós temos aí o estado do Pará com atenção e chuvas volumosas, principalmente no Amazonas, Pará também, na região de Rondônia e o Acre, além do Tocantins. No Nordeste, as chuvas são intensas sobre o estado do Maranhão, também Ceará, Piauí e as capitais que estão ali no litoral do Nordeste. Quanto à previsão para o próximo dia 25, sábado, as condições continuam mostrando com chuvas volumosas, a frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul, chega também à parte do sul do estado do Paraná, mas o Paraná segue com tempo firme ainda durante esse período, sem modificações, ainda tempo firme no Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, estado da Bahia e Minas Gerais, aliás, com tempo firme, Rio de Janeiro também, só parte do litoral da Bahia que segue com um tempo mais chuvoso, assim como nas capitais do Nordeste e Norte do Brasil. A partir do próximo domingo, dia 26, condições ainda de muita chuva sobre o litoral do Nordeste, sobre o litoral, a costa norte do Brasil, e a frente fria avança pelo sul do Brasil e agora atinge também por totalidade o estado de Santa Catarina, parte do estado do Paraná, não todo, mas segue com chuvas localizadas principalmente no litoral. Mato Grosso do Sul, o tempo segue firme, assim como em toda a região sudeste. Goiás também segue com tempo firme e parte da Bahia, como nós dissemos, segue aí com tempo ainda com chuvas localizadas na faixa litorânea. No dia 27, próxima segunda-feira, início de semana, a frente fria se mantém ainda com uma atuação sobre o sul do Brasil, chegando e aos poucos deixando o sul do Rio Grande do Sul após chuvas volumosas
e ainda segue com chuvas volumosas sendo registradas sobre o estado de Santa Catarina, parte do estado do Paraná, um alento, parte do estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo com tempo firme, Minas Gerais também parte do estado de Goiás, Distrito Federal e Bahia. Faixa costeira do Nordeste com chuvas, norte também, costa norte, assim como em toda a região do Centro-Oeste, com exceção do estado de Goiás, chuvas ainda volumosas sendo registradas também sobre o estado de Mato Grosso, além da região norte, Pará, Tocantins, com muita chuva nesse período. A partir do dia 28, terça-feira, a frente fria se afasta em direção ao alto mar, deixa o tempo mais firme sobre os estados do Rio Grande do Sul, com tempo firme também em Santa Catarina, nebulosidade sobre o estado do Paraná, parte da região sul também do estado de São Paulo, a região centro-sul, portanto, segue ali com chuvas só na região do Paraná, como nós dissemos, estado de São Paulo também com tempo um pouco mais chuvoso, a região do Nordeste, a faixa do litoral com chuvas intensas, e o Norte, que não dá trégua, a chuva segue intensa nas regiões aí do estado do Pará, principalmente também no Amapá, Amazonas. Olha só o Acre quanta chuva, além de Rondônia também. A partir do dia 29, quarta-feira, as condições de chuvas são frequentes na região norte, no litoral também do Nordeste, dá uma trégua no sul, o tempo fica mais firme nos 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, abre para a queda nas temperaturas nesses 3 estados, São Paulo também fica com o tempo mais firme, chove no litoral do Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo, parte do Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, segue com o tempo mais firme e chuva ainda na região norte do Brasil. A partir do dia 30, portanto, quinta-feira que vem, a previsão é de tempo firme sobre o Rio Grande do Sul, algumas áreas ainda de instabilidade sendo registradas. No estado de Santa Catarina também chuva no litoral norte, parte do litoral do estado do Paraná e tempo um pouco mais firme no estado de São Paulo, Minas Gerais, parte do estado de Goiás e chuvas registradas ali no Espírito Santo em direção a toda a costa do Nordeste e costa norte do Brasil. Vamos à previsão do tempo agora, direto da Serra Catarinense, com Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos aqui ao nosso tempo para a semana e o fim de semana. Mudanças vão vindo por aí, principalmente no quesito aqui sul, chuva e temperatura. Quando a gente vem para cá nos 15 dias, o volume de chuva também é grande. Ó. De hoje até o dia 27, nós temos o quê? Excelentes volumes aqui no norte, 100, 150, 180, 220 milímetros também aqui no Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba, todo o Nordeste, tirando esse interior da Bahia, onde é normal chover pouco nessa época do ano. Chove aqui da Chapada em direção a Salvador, a região da Cealba, a região parte do Cisal, também no norte da Bahia, semiárido de Pernambuco, chove bem na Paraíba, chove muito bem aqui no Rio Grande do Norte, Ceará, centro-norte do Piauí, centro-norte do Maranhão e norte do centro-norte do Tocantins. No Mato Grosso, tu vê que toda essa área verde do Mato Grosso do Sul, Goiás, sul de Tocantins, Bahia e principalmente Minas, muito pouca chuva. O que vier aqui é lucro. Continua preocupante o milho safrinha nessa parte leste do Mato Grosso do Sul, leste e norte, essa parte aqui do Mato Grosso e Goiás, centro-norte de São Paulo. No Paraná, a chuva melhora na semana que vem. Aqui no sul chove muito, ó. Aqui é 100, 150, 180, 220 milímetros. Tem modelos dando até mais. Então, o sul do Brasil tem que ficar bem atento que pode ter chuva exagerada agora do finalzinho de abril para frente. Junto com ela, claro, o risco de algum tempo severo, granizo e vento pode incomodar. Então, bastante chuva nos extremos do Brasil, como de praxe, né? Então, aqui no sul e aqui no norte e nordeste também, chuva forte. E na temperatura de hoje até o dia 3, já está modificando. Está entrando um ar frio aqui no sul, aqui faz calor, ele deu uma diminuída. Antes ele colocava uma onda de calor aqui no norte do Paraná, oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso, agora não, vai ser só um período quente e o calor forte fica aqui no centro-norte de São Paulo,
Triângulo Mineiro, Goiás, sul do Mato Grosso e norte e leste do Mato Grosso do Sul. Vai ter uma queda de temperatura aqui no sul, o Rio Grande do Sul já está mostrando, pode ter geada na segunda ou terça-feira aqui na Serra Catarinense, Gaúcha e Campanha já na segunda-feira. Não dá para descartar a geada e até a temperatura negativa aqui na Serra Catarinense. E outro frio forte chegando ali pelo dia 3 ou 4 de maio. Então, de maneira geral, nós vamos ter o quê? Uma situação de tempo assim mais para muita umidade aqui no sul. O Rio Grande do Sul já está começando a enfrentar o excesso de umidade. Não é todo o estado. Tem áreas do estado que ainda choveu pouco, principalmente próximo a Santa Catarina. E tem áreas do estado que já está perto de 300 milímetros acumulados, isso agora. Vai fechar em mais de 400 até o final do mês. Santa Catarina, a chuva começa a melhorar agora no fim de semana, Paraná também começa gradualmente a melhorar. Preocupa ali parte de São Paulo, Minas, Goiás, leste e sul do Mato Grosso, norte, nordeste e leste do Mato Grosso. Essa região preocupa por falta de chuva. E a temperatura também, inicialmente vai fazer calor, depois vai ter essa mudança. No sul já está indicando frio no final de abril, começo de maio, que também não deixa de ser normal. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. E a gente lembra sempre que você pode fazer parte de um seleto clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. Entre no clube do TID 19998132915. Fazendo a assinatura anual, você tem aí 3 cursos. O primeiro deles é o curso de Introdução aos Mercados Commodities com o professor Maurício Bellinello. O número 2 é com Vitor Caso, você já sabe, curso de comercialização da sua safra. E o 3 é com o economista Adolfo Saxida, Princípios de Economia, Desafios da Inteligência Artificial. Para quem renovar por um ano, tem o direito aos 3 cursos, e para quem fizer assinatura anual também tem direito a esses 3 cursos. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Faça parte do clube de assinantes do TID. Logo mais voltamos com outras informações. Você continua acompanhando, para quem é associado, as notícias no clube do TID. 19 horas, aliás, 13 horas amanhã, horário de Brasília, a gente está de volta com outra edição do Mercado, aqui acompanhando todas as cotações do mercado do Tempo e Dinheiro. Até lá!